Fala pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui. Mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Lindói. Nós estamos estudando, como vocês devem saber, a monarquia em Israel a partir desse material da editora Convicção, que é a editora da Convenção Batista Brasileira. Material que foi escrito pelo meu amigo, professor Ulicélio Valente, e que nós estamos estudando capítulo a capítulo, parte a parte, estudando os vários momentos da monarquia em Israel. E hoje nós vamos para um momento muito importante, muito interessante. Eu acho que é um dos momentos favoritos das histórias que meus filhos gostam, que é o reinado de Salomão. Sim, o homem mais sábio, né, conhecido dessa forma. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a vida de Salomão, sobre o seu reinado e sobre o seu legado também para nós. E quem está aqui comigo é o pastor Claudinei. Pastor Claudinei, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui nesse momento de poder compartilhar, de podermos estar conhecendo, nos aprofundando no texto bíblico, na lição. Isso é um prazer. Eu acho que desejo que todos que ao ouvirem essa lição, esse estudo, possam terem um crescimento, serem abençoados com o conhecimento e direção de Deus para a vida de cada um. Amém. A gente crê nisso, né? Crê que não é só um conhecimento abstrato, né, pastor? Mas Sim. Realmente um direcionamento para a vida prática. Por mais que sejam histórias de outras pessoas que viveram há muito tempo atrás, isso diz respeito à nossa vida, né? A minha vida, a sua vida e de quem está assistindo em casa também. E obrigado por aceitar o convite, pastor. Eu que agradeço o convite. Maravilha. Pastor, poderia orar para nós iniciarmos essa aula, então? Sim. Querido Deus, eu te peço que o Senhor esteja dirigindo nossos corações, nossas mentes, nosso entendimento, para que, ao caminharmos sobre esse texto e esses textos que vamos estudar nessa manhã, possamos ser edificados, ser transformados e que possamos dar liberdade para que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, na nossa vida, nas nossas atitudes, para que possamos ser homens e mulheres mais fortalecidos e mais próximos do teu querido e da tua estatura. Pai, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Esse é o nosso desejo, né? Crescermos pelo aprendizado da palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos aqui a gravação, eu estava comentando com o pastor Claudinei que o material da revista, gente, ele sempre vai fazer uma escala entre uma revista estudando um livro da Bíblia, ou mais de um livro da Bíblia, e uma revista estudando um tema, né, uma revista temática. E nós estamos em uma revista temática, que é essa da monarquia em Israel. Então a revista ela acaba apresentando vários textos bíblicos diferentes, de livros diferentes, e acaba sendo um desafio, mas é porque realmente, se a gente vai estudar, igual é o caso hoje, né, o reino de Saul, ele aparece não só no livro de Reis, Primeira Reis, né, de 2 a 11, mas também aparece lá em 2 Crônicas, de 1 a 9. Então, são textos bem longos, gente. Se a gente fosse ler tudo aqui, não daria tempo nem de ler o texto bíblico, quanto mais explicar, né, pastor Claudinei? Sim, é verdade. Então, é melhor a gente focar em um texto para a gente entender ele com profundidade, para a gente fazer essa análise. E a gente escolheu o texto, que é o texto de 1 Reis, capítulo 3. Então, a gente vai estar fazendo a leitura e vamos estar fazendo comentários aqui a respeito do texto. Então, 1 Reis, capítulo 13, eu vou ler na versão NVI, mas o pastor Claudinei vai acompanhar em outra versão também para a gente fazer uma análise comparativa aqui, quando for o caso, né? Então vamos entrar no texto e a gente vai puxando a partir daí. Veja só. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 3, verso 1. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Aqui tem dois elementos que são assim fundamentais no reinado de Salomão, que é a questão das alianças e a questão das construções. Ele foi um homem conhecido pelas alianças e pelas construções. As alianças, a gente vê aqui uma aliança com o Egito através do quê? De um casamento arranjado. Antigamente tinha isso, né, pastor? O pessoal fazia esses casos. Era através do casamento que você mantinha uma aliança, um acordo, uma proteção. Né? E ao mesmo tempo, quando a gente olha também, se a gente navegando nisso, a gente vai ver que algumas dessas alianças, desses acordos, começaram também
no primeiro momento ser positivos, mas o resultado depois ele vem trazendo as suas consequências e a sua cobrança por essas alianças, né? E nos faz pensar que a gente tem que ter muita sabedoria, né? A gente fazer aliança, isso pode fortalecer com certeza, né? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, né? Mas, dependendo da aliança, pode nos conduzir a caminhos complicados, porque a gente sempre precisa pensar, quando é aliança, quando é amizade, quem influencia e quem é influenciado, né, pastor? Sim. Ou também qual é o preço que eu preciso pagar nessa aliança. Porque uma hora ela pode me cobrar um preço que talvez ela vai de encontro com um princípio que eu acredito. Então, aquilo que o pastor falou agora, se a gente pensar muito bem, é necessário, porque ao fazer aliança eu estou abrindo mão mas estou me juntando. Posso ser fortalecido se estivermos na mesma direção, ou pode me trazer um prejuízo por questões de direções contrárias. É por isso que é tão importante a gente cuidar, né? Eu sei que tem muita gente que faz aliança, por exemplo, para fazer aquelas sociedades para montar empresa, né? Isso aí precisa ser algo assim, sob muita oração mesmo. Quantos e quantos casos já vi de empresas foram criadas em sociedade e deu problema? Por quê? Porque quando a gente junta, né, quando a gente faz uma aliança, é um vínculo profundo que, se não está bem aliado, se torna um grande problema. Né? E aqui a gente tem Salomão se aliando ao faraó, rei do Egito. Alguém não só de outra cultura, outro povo, mas de outra religião também, né? Sim. E é Isso um contexto bem que ia até de encontro com aquilo que Deus pretendia para ele, né? Num certo sentido, não era bem isso que Deus esperava, alianças com outras religiões, né? Isso, e a gente vai chegar depois nas consequências, mas não vamos dar spoiler Não, agora, não, né? não. Vamos chegar lá. Mas veja, isso é muito importante. Casando-se com a filha dele, de quem? Do faraó. Até nesse tempo era curioso, né, pastor? O pessoal queria ter filho homem, né? Até Sim. alguém brincou comigo e falou assim: Nossa, pastor Vivo, você está indo para o quarto menino, então se fosse no passado você ia ser rei, né? O pessoal queria ter filho homem por quê? Para ter os sucessores, para ter aqueles, né, que fortaleciam o pai. Mas as meninas, muitas vezes os reis queriam ter meninas, filhas, para quê? Para fazer essas alianças, para dar elas em casamento em troca de alianças. Mas aqui a gente tem também uma outra situação, que é a questão das construções. Ele trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio, do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. 3 coisas, né? Palácio, o templo e o muro. O muro, claro, uma defesa importante, né? Contra ataques, então é algo assim fundamental. Naquele tempo, toda cidade que se preze, uma capital, precisava ser murada para ser devidamente protegida. Uma cidade sem muros, ela fica exposta, ela fica à mercê de inimigos, né? E Eu às acho, vezes a gente. Perdão, pode falar, pastor. eu acho que quando a gente começa a olhar também para essas construções, envolve a proteção, os muros, no sentido de que era necessário como proteção para a época. Ele pensa no palácio como o local do governo, mas ele também não se esquece do templo, que era a questão da questão da fé, da crença central de Israel. Quer dizer, ele estava empenhado em 3 aspectos que eram necessários para que houvesse sucesso no seu reinado. Isso, 3 elementos fundamentais. Até sobre essa questão de muros, né? O muro é algo importantíssimo. Sem isso, não tem defesa. Até o pastor com certeza está fazendo, mas você de casa espero que também esteja fazendo a nossa campanha das virtudes. Um dos capítulos, né? Eu dando spoiler agora, porque eu acho que eu sou o único que eu li todo o livro já, né? Então, que eu organizei, já li todos. Mas um dos capítulos, uma pessoa que escreveu, não vou falar o nome para também não expor, né? Mas ela usou um texto de Provérbios que eu achei muito interessante, Provérbios 25, 28. Como uma cidade murada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, veja, o muro ele simboliza a defesa, a proteção, o cuidado. Então, Salomão foi alguém que teve cuidado para consigo mesmo. Então, a gente vê o palácio, um cuidado para com Deus, a construção do templo do Senhor, e um cuidado para com o povo, que é o muro em torno de Jerusalém,
Então, ele cuidou de si, de Deus e dos outros, que é o que a gente tem que fazer, né, pastor? Então, ele fez algo completo, assim, né? Ele enxergou as várias áreas da sua vida e as várias funções que ele tinha. Então, isso é algo bem importante da gente estar considerando. Talvez nós precisamos também, na nossa caminhada, olhar dessa forma mais abrangente, não só a mim, mas olhar o entorno, as outras pessoas que estão à nossa volta e como a gente protege e ajuda a todos, porque às vezes nós ficamos só em si mesmados, quer dizer, só eu, e esquece que eu preciso, como cristão, ter uma visão de todo e não de um indivíduo apenas. Mas eu acho que isso também nos chama a atenção nesse olhar estratégico de Salomão. Até tem alguns profetas que eles falam, né? Vocês fazem palácios para si, enquanto o Senhor não tem casa para ele, né? Lembra disso, pastor? Sim. Então, veja, houve um período que não tinha o templo, né? E quando é destruído o templo, inclusive, e aí se questionam, vocês estão pensando na própria casa, mas não olham para a casa do Senhor? Isso é uma lição profunda para nós. Salomão tem essa lição para nós. A gente tem que cuidar da nossa casa. Com certeza, nosso dinheiro é para sustentar o nosso lar, é para nós termos as coisas que a gente precisa. Aqui em casa, por exemplo, a gente está economizando para comprar um carro 7 lugares, é uma necessidade nossa. Mas não é porque eu quero comprar um carro 7 lugares que eu vou deixar de dar o dízimo, que é cuidar da casa do Senhor, que é cuidar daquilo, né, que é nossa responsabilidade espiritualmente falando. E também, né, olhando o muro em torno de Jerusalém, eu não posso deixar de cuidar do próximo, de olhar ao meu redor. Até na última sexta-feira, a gente fez uma reunião PG aqui em casa, né? E veio uma família de pessoas que são venezuelanas. E elas falaram, olha, da Venezuela, quando a gente morava lá, não dava para receber visita. Porque ou a gente cuidava da nossa casa, ou a gente amparava os outros. Ou a gente comia, ou a gente dava comida para o outro. Não dava para dividir, não tinha o suficiente para dividir. E eu falei, puxa, é uma questão muito complicada mesmo. Mas agora nós que temos o suficiente, muitas vezes a gente não olha para além de nós mesmos. Então Salomão olhou para além de si, ele fez um palácio, investiu num palácio, mas ele sabia que o foco não era só a casa dele. Existia o templo também a ser construído, existiam os muros para proteger todo o povo. Então isso é fundamental, a gente ter esse olhar para além, igual disse o pastor Claudinei. Uma outra coisa que também me veio agora, pensando nessa questão da construção do templo, é que como Salomão ele foi preparado, acho que o reino de Salomão, comparado com o de Davi e o de Saul, foi o mais estruturado, ele chega no seu auge. Né? Salomão ele nasce no palácio, ele não foi escolhido em outra atividade, ele foi, de certa forma, preparado naquele ambiente da realeza. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia qual era o projeto de Davi, né? Que o templo era o projeto do pai, quer dizer, aquilo ficou enraizado que o templo tinha que ser construído, não poderia ser pelas mãos de Davi, mas Salomão não esquece desse projeto, que era um projeto que vinha antes dele, e que tinha a ver com ele. Sabe, nós precisamos também pensar nisso, que às vezes nós precisamos estar dando continuidade a projetos que valem a pena, que são essenciais, que são importantes. Isso. Até se a gente olhar, né, dando um spoiler, se a gente olhar um pouquinho mais para frente, no capítulo 5 de 1 Reis, ele traz, né, uma fala de Salomão, quando ele fala a Irão, rei de Tiro, para a construção do templo, que ele pega de Tiro, ele pega material, né? No verso 13 ele fala assim, ó, deixa eu até colocar aqui para nós, que eu acho que vai ser interessante da gente estar lendo. Não estava planejado, mas agora que o pastor falou isso, me lembrei disso aqui, ó. Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra do nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha só. Mas, olha só, o texto continua. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Então é interessante, né? É um momento bem diferente mesmo. Às vezes não para pensar, né, pastor Claudinei? Sim. O Davi, ele é formado fora do palácio, né? Um ambiente pastoril, e ele cresce em guerras, é um guerreiro. Aí vem Salomão, que é totalmente diferente. Ele nasce no palácio em tempos de paz. E há um duplo aspecto. A paz não só permite que haja estabilidade para a construção do templo,
mas também Deus tinha decidido que Davi não faria o templo porque ele estava com as mãos sujas de sangue, porque ele era um guerreiro. Então Deus escolhe que Salomão seria a pessoa a construir o templo. Então é muito interessante isso também, da gente ver que cada pessoa ela tem o seu propósito. E às vezes a gente quer cumprir um propósito, a gente quer fazer isso para Deus, mas não é a vontade de Deus. Davi queria fazer o templo de Deus, era algo muito bom, mas Deus não permitiu porque não era a vontade dele. Então a gente às vezes também tem sonhos. Eu tenho sonhos, pastor, e às vezes eu fico pensando, será que é o sonho de Deus? Veja, é algo bom, mas será que é o sonho de Deus para a minha vida? Será que é algo que eu vou realizar? Porque se Deus não quiser, não adianta nem insistir, não vai dar certo. E esse é um pensamento que a gente precisa ter, porque nós todos temos sonhos, temos desejos, temos projetos, mas sempre alinhar esse projeto, esse desejo, esse sonho com a vontade de Deus, porque muitas vezes o que nós queremos não é a vontade de Deus. E eu tenho descoberto isso na caminhada, que algumas coisas que eu imaginei que seriam boas se eu tivesse feito, depois de algum tempo eu descobri que se eu tivesse feito eu tinha me arrebentado. Tipo, entendendo que Deus não era aquilo que Deus queria para mim, Deus queria outra coisa que me faria bem. Então a gente às vezes precisa ter esse sentimento, esse desejo, esse cuidado com a nossa relação com Deus. É vontade de Deus? É o tempo de Deus? Porque se olhar para o tempo era objeto que era da vontade de Deus. Não tem que dizer que não era, mas não era para Davi, era para Salomão. Às vezes nós estamos no ministério, na caminhada, e de repente em alguma parte nós não vamos concluir aquele projeto. Alguém vai terminar. A gente talvez seja aquele que inicia, mas não veja o seu final concluído. Porque Deus quer nos usar numa etapa e outra pessoa em outra etapa. Então, eu acho que olhar para Salomão, a gente também percebe muito disso, dessa história do reinado, de que existem etapas que talvez que sejam nossas, de responsabilidade nossa, e etapas que sejam de responsabilidade de outro. E entender que mais importante é que a obra não é nossa, mas é do Senhor, né? Isso vale para nós que somos pastores, mas vale para todo mundo, né, pastor? Sim, é verdade. Porque todos nós estamos nesse chamado, nessa construção do projeto de Deus. O reino é de todos. Todos somos sacerdotes, né, e reis, de acordo com a palavra, ou seja, nós todos estamos numa posição de estarmos cumprindo a vontade de Deus. E eu vou confessar agora aqui, pastor, que eu tenho um sonho que eu sempre coloco assim, Deus, se não for da tua vontade, não realize mesmo. Eu tenho um sonho de um dia criar uma licenciatura em História na FAUAPAR. Eu dou aula na FAUAPAR, né, dou curso de Teologia, na pós, já dei aula no mestrado, mas eu tenho o sonho de fazer uma licenciatura em História lá. Eu dou aula em uma licenciatura em História em uma outra instituição, mas eu queria criar uma licenciatura, assim, na minha perspectiva, naquilo que eu acredito, com uma ênfase no história do cristianismo. É um sonho que eu tenho. E às vezes eu fico pensando, puxa, seria algo tão bom. Mas assim, se não for a vontade de Deus, eu posso insistir quanto for, eu posso fazer projeto, não vai acontecer. Então às vezes eu fico pensando, será que um dia eu vou conseguir criar isso? Talvez não. Talvez eu chegue lá nos meus 80 anos, olhe para trás e fale, puxa vida, né? Fiquei sonhando à toa, em vez de enxergar aquilo que Deus queria. E eu espero que não, eu espero que na minha caminhada eu consiga sempre apresentar os meus sonhos a Deus e ter a direção dele se é para realizar aquilo ou não. Igual Davi e Salomão. Porque às vezes, talvez, quando eu agora compartilhando o seu sonho, de repente o seu sonho, talvez às vezes pode ser colocar o sonho no coração de outro. Porque na realidade o que aconteceu? A gente olha para Davi colocou o sonho no coração de Salomão. Para a gente pensar nisso, né? Ele não só foi um pai que deixou uma herança, não só foi um pai que deixou uma linhagem real, né? Passou a coroa, o cetro para ele, mas passou um sonho, um desejo que dizia respeito à relação dele com Deus, né? E da mesma forma a gente precisa pensar o que a gente passa adiante para os nossos filhos, né, pastor? Sim. Qual o legado que a gente deixa? É uma coroa, né? Muitos pais têm empresas e passam para os seus filhos, né? Se tornam os líderes da empresa. Passou a coroa, o cetro, o poder. Muitos deixam um legado de bens materiais. Davi fez isso, mas Davi passou algo mais profundo, que era o desejo dele pela casa do Senhor, o amor que ele tinha por Deus, né? E é uma lição profunda isso, né, pastor? Sim, a gente precisa construir, deixar esse desejo, esse cuidado, essa herança, porque nossos filhos vão fazer escolhas.
né? Eles vão ser influenciados pelo contexto em que eles vivem, mas nossos sonhos precisam de alguma forma tocar no coração deles e ficar na memória deles para que eles também possam refletir sobre o que estão oferecendo e o que a gente deixou como sonho. E isso, ontem eu estava compartilhando, né, que eu sempre conto histórias da Bíblia para os piás antes de dormir, quando eu estou com eles ali antes deles dormirem. E eu costumo também contar histórias da minha vida, do meu relacionamento com Deus, quando Deus me chamou para o ministério, quando eu conheci a Ju. Então, eu conto várias histórias, né, quando eu vim para Curitiba. E eles conhecem muito Deus de ouvir falar essas histórias. Mas ontem eu falei aqui, conversando com algumas pessoas, eu falei, meu desejo é que eles não só conheçam de ouvir falar, mas que eles vejam a Deus, igual o Jó, né? Antes Sim. Conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. E no caso de Salomão, a gente vai ver que ele ouvia falar de Deus através do seu pai Davi, mas Deus, por ele ter um coração de busca, de querer fazer a vontade de Deus, de querer fazer o tempo do Senhor, Deus se mostra a ele. E a gente vai ver que é um encontro marcante quando Deus se mostra ali em Gibeon para Salomão, né? Então acho que vamos avançar um pouco no texto, mas dá para ver, em um versículo aí foi longe, mas como é que a gente ia estudar aqueles, quanto que é? 18 capítulos aí, ia ser complicado, né? Porque a gente consegue extrair muita coisa, né? Quando a gente começa a olhar, a gente extrai muita coisa do que a gente começa a analisar. São muitas lições, né? Mas eu vou avançar no texto, então. A gente lê o versículo 1 do capítulo 3 de 1 Reis, avançando no texto. 2. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra do nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Aqui está o que a gente falou, gente. Olha só. Salomão amava o Senhor. Por quê? Pois andava de acordo com os decretos de quem? Do seu pai Davi. Então, quando a gente instrui os nossos filhos, quando a gente fala o que é certo, o que é errado, isso conduz o coração deles a Deus. Fazer o certo nos conduz a Deus. O texto continua. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Então deu um banquete para toda a sua corte. Olha só, esse texto aqui também tem muitas lições. Vai ser um desafio, pastor, trazer tudo aqui. Mas me chamou a atenção algumas coisas, né? A forma com que Salomão fala, né, é algo muito interessante. Ele fala, por exemplo, né? Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi. Essa é a primeira forma que ele se refere. Ele fala com Deus de uma forma indireta, falando sobre o pai dele, que ele tem uma conexão,
e que ele sabe que tem uma conexão com Deus, porque é servo de Deus. Só que na sequência, o que ele vai falar? Ele vai se referir a Deus como seu Deus e o servo, né? O teu servo. Então ele primeiro fala sobre Davi, falando da conexão dele, meu pai, da conexão de Davi com Deus, servo de Deus. Mas ele, no próximo passo, o que ele fala? Ele se coloca como tendo Deus, né? Meu Deus, e como servo de Deus. Ele entendeu. Não é mais agora o Deus de Davi, é o Deus dele. Ele entendeu. Da mesma forma que Deus se mostrou para Davi, agora está se mostrando para Salomão. Talvez nessa primeira fala, o que Salomão está dizendo, olha, eu sei que eu não tenho a intimidade que tu tinha com meu pai, mas tu foi bondoso com ele. Quer dizer, e na segunda fase, eu também quero ter essa intimidade igual a que teve com o meu pai. Talvez nós possamos ter essa busca também, de termos intimidade, não como a intimidade que fulano, ciclano tem, mas nós temos intimidades tão profundas que somos capazes de sermos dirigidos por Deus. Acho que essa foi, digamos, o primeiro encontro de Salomão, mudando essa experiência as experiências do meu pai para as minhas experiências com Deus. Deus, a gente sabe que biblicamente muitos vão falar, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, é o Deus que se apresentou a esses. Só que há mudança para a gente falar, é o meu Deus, o meu pai. Esse relacionamento pessoal é fundamental, porque a gente precisa virar a chave, né? Deus que se apresentou a eles pode se apresentar a nós também. E se a gente para pensar, olha só que loucura isso aqui, pastor. Deus não se mostrou de forma tão clara para Davi como se mostrou aqui para Salomão. É algo assim, de revelação é algo ainda maior. Profundo. Mais profundo. Que a forma que Deus se mostra para Davi é num relacionamento através do que Davi faz. Mas Deus em si não aparece dessa forma tão clara como aqui. Aí talvez você fale, mas no final ali aparece que foi um sonho. Tudo bem, mas foi um sonho que Salomão entendeu que não foi só um sonho. Foi algo mais profundo, foi uma revelação divina. E veja, Deus se mostra de uma forma muito clara aqui para Salomão, para ele mostrar, olha, eu não só estive com seu pai, eu estou com você também. E o momento da vida de Salomão é importante aqui, né, pastor? Sim. É um jovem, ele destaca, né? Sem experiência. Mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. É um jovem que sentiu o peso da responsabilidade de ser rei de um povo gigantesco. Claro, quando a gente compara com outros povos, a gente pode falar assim, não era um povo tão grande assim. Sim, Israel não é tão grande como, né, o Egito, por exemplo. O Egito é muito maior. O Império Romano foi gigantesco. Mas para Salomão, um jovenzinho que nunca tinha reinado, agora assumiu, ele sentiu a pressão. E que bom que sentiu. Que bom, porque às vezes as pessoas assumem responsabilidades e não sentem a responsabilidade. A gente precisa sentir esse peso também. É algo que causa um temor do Senhor. Ele teve temor a Deus por causa dessa responsabilidade. Pastor Claudinei é alguém que sabe, né? A experiência do ministério nos ensina, né, pastor? Que Sim. Nós precisamos ter esse temor quando a gente tem a responsabilidade pastoral. Quando a gente vai pregar, por exemplo, até alguém perguntou uma vez para mim, pastor, depois de um tempo pregando, para de ficar nervoso? Eu falei, sim e não. A gente consegue lidar muito melhor, consegue pregar muito mais fácil, mas eu continuo nervoso no sentido de ansioso e sentindo o peso que é trazer a palavra do Senhor, de orar, de falar, Deus, tenha misericórdia de mim, fala através de mim, mesmo com as minhas falhas, mesmo com os meus defeitos. E o dia que isso acabar e eu achar que é pela minha força, aí já era. Isso é uma verdade, porque a gente não vai perdendo esse temor. A gente fica um pouco mais rápido, mais trabalha com umas coisas com mais facilidades, mas a responsabilidade no final continua, porque a gente sabe que o peso de uma palavra, o peso daquilo que a gente está dizendo podem aproximar as pessoas de Deus ou levar para longe. E esse é um peso que é muito forte, porque a gente tem que sempre ter o cuidado com isso. Esse cuidado que o pastor Viribaldo está falando é um cuidado que todos os pastores têm que ter, porque nós estamos numa posição de que
precisamos levar, precisamos dizer. E a responsabilidade de cuidar de pessoas. Talvez o que Salomão estava vivendo ali, ele sabia o tamanho do povo, mas ele não tinha a mesma experiência que o pai, ele não saberia como lidar com algumas decisões que o pai lidava com tanta facilidade, ele via, talvez depois de muitos anos fazendo algumas experiências, parece que a gente lida mais fácil, mas é que é só a experiência e a dependência de Deus que vai nos dando uma condução de conduzir algumas dificuldades, algumas lutas, alguns enfrentamentos, a gente tem um pouco mais de jogo de cintura. E acho que quando Salomão olha assim, eu não tenho jogo de cintura nenhum, eu tenho medo de ser bruto, eu tenho medo de não atender às expectativas de um povo tão grande, porque eu sempre falo assim, se você dá aula para uma escola bíblica, ela tem um tamanho. Se você vai dar aula para uma faculdade, você pode ter uma turma de 30, você pode ter uma turma de 100 e poucos alunos. E ali também você tem a responsabilidade de estar comunicando a todos. Quer dizer, para alguns que têm já mais tempo de experiência, ele vai enfrentar uma sala grande com muita tranquilidade, porque o outro que talvez saia de uma pequena e olhe uma sala grande vai dar um desespero. Como é que eu vou lidar com esse grupo tão grande? Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, uma ilustração do que talvez Salomão tenha se deparado naquele momento. E talvez trazendo também para a realidade de quem está em casa, uma outra ilustração interessante, gente, é quando a gente tem um filho. Né? É uma responsabilidade, um peso que vem sobre nós, que a gente olha e fala assim, puxa vida, não estou preparado para isso, mas eu tenho que assumir a bronca, o que eu faço? E muita gente acaba fazendo o quê? Buscando a Deus, falando, Deus, me capacita. E esse é o caminho, gente, esse é o caminho, essa humildade, falar, Deus, me capacita, não tenho condições, eu não sei o que fazer, mas, Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para ser pai, me dê sabedoria para ser mãe. Infelizmente, nem todos têm essa disposição. Tem gente que sente o peso e foge, né? Quantos pais abandonam suas famílias? Já conheci pessoas que fizeram isso. O pai lá engravidou a menina né, teve o filho e o cara se mandou. Falou, não quero viver minha vida, quero curtir. Não assume a responsabilidade. Salomão aqui estava assumindo a responsabilidade, mesmo sabendo que era muito difícil, mesmo sabendo que ele não estava preparado, e pediu esse preparo para Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Joelho no chão e falar, Deus, me dê sabedoria. Ninguém nasce pronto. Esses dias, pastor, um aluno meu lá da Favapar, ele foi na Lindóia. E ele viu minhas crianças correndo lá e tal. E eu fiquei com os 3 e falando com ele. Levei ele na sala do pastor Ilquias, eu precisava assinar um documento para ele. E aí meus filhos lá naquela loucuragem, né? Criança, né? Então... quero bala, quero não sei o que, quero água. Ali na sala do pastor Ilquias tem um monte de coisinha pequenininha também. As crianças ficam doidas olhando os negocinhos. E eu consegui ser tranquilo. Falei, pesado, vamos com calma e tal, não sei o que. Aí o menorzinho, quebrou o negócio. Quebrou a tampinha do pote de bala do pastor Ilquias. Aí eu falei, meu filho, presta atenção. Dele já chorando assim e tal. Eu falei, filho, não tem problema quebrar porque foi sem querer. Mas você desobedeceu, papai. Desobediência não pode, tal. Falei com ele, tal, instruí, né? Eles queriam limpar ali. Eu falei, não pode mexer no vidro, deixa que o papai vai limpar e tal. E aí meu aluno depois me mandou mensagem e falou, pastor, eu espero um dia ser pai igual você. Espero um dia ter sabedoria para ser pai igual você. Eu falei, cara, isso como é que se é um aprendizado. Ele falou, tem que estudar para isso, né, pastor? Eu falei, o estudo da vida. A vida vai ser... não vem com manual, cara. A gente tem filho, pega ali, não sabe muito o que fazer. E quem vai ensinando é Deus. Não tem... Claro, a gente tem que se preparar, a gente tem que... Minha esposa já fez curso de sono de criança, já fez vários negócios, ela lê muito sobre isso. Mas a graça e a sabedoria de Deus é o mais importante. É algo, assim, extraordinário. É igual aqui. Ser rei, gente, imagina o desafio, você comandar as pessoas, você iniciar guerras, fazer acordos de paz, fazer comércio, tudo isso era responsabilidade do rei. Puxa, agora esse é o peso sobre ele. E a diferença que faz, né? Perdão, pastor. E também tem outra coisa que eu estava pensando agora que me veio assim, enquanto Saul e Davi, eles se tornam rei
sem saber o que é um rei, tipo, sem ter vivido no ambiente sem ter sido preparados. Eu olho para Salomão e eu descubro que, como ele estava no palácio, ele foi preparado, ele não percebia que ele estava sendo preparado. Houve um preparo do qual ele não estava reconhecendo que ele tinha tido também. Diferente do pai e de Saul, ele teve um preparo. Mas mesmo diante desse preparo que ele teve, um preparo, digamos, intelectual, ele em si não sentia que isso era suficiente para conduzir o que ele estava vendo. A responsabilidade caiu de paraquedas na mão dele. Tipo, agora é real, agora eu tenho que fazer. Antes era só teoria. Agora, como é que eu lido com essas teorias? Né? Como é que eu ponho em prática? E acho que esse é quando ele olha, ele reconhece isso, todo esse preparo, assim, porque muitas vezes nós nos deparamos com uma dificuldade porque nós sabemos o tamanho do que a gente está assumindo. Né? Se você não sabe o que você está assumindo, talvez você não veja problema. Mas se você já sabe, você, opa, falta conhecer mais, eu conheço, mas eu preciso de mais ainda, porque o que eu tenho, pela minha ótica, não é suficiente. Talvez o que Salomão esteja olhando assim, olha, eu tive, mas não está suficiente. Eu preciso de, além das fronteiras do palácio, eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor me dando sabedoria, porque o só o que eu tenho não vai ser suficiente. E isso vai para a nossa vida, né? Para tudo que a gente faz. Seja ser pai, seja a profissão que a gente exerce, seja desafios do dia a dia que vão acontecer, dificuldades na nossa família, doença de familiares. Tudo isso, às vezes, parece que assim vai para além das nossas forças e capacidades. E às vezes vai mesmo. Sim. Mas a gente tem que crer na provisão e na capacitação da parte de Deus, né? Só que aí a gente precisa fazer como Salomão, pedir a Deus sabedoria. Em Tiago diz, né, que peçai, pois, sabedoria ao Senhor, pois ele dá a todos liberalmente, né? Então Deus nos dá sabedoria se a gente pedir. Agora, Salomão teve a sabedoria de pedir sabedoria, né? Isso é o que torna ele de um diferencial para nós, mas também um exemplo a ser seguido. Isso, um exemplo realmente, né? E aí é interessante a gente ver, né? Deus tinha falado lá no verso 5, né? Peça-me o que quiser e eu lhe darei qualquer coisa. E era a promessa de Deus. Se Salomão falasse, eu quero ser o homem mais rico da história, Deus faria. Porque Deus prometeu. Agora, ele pede o quê? Ele fala, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Ou seja, ele fala, Deus, olha, o que eu preciso não é dinheiro, não, eu preciso ter sabedoria para encarar esse desafio, para realmente fazer a diferença nisso que está na minha frente. E isso envolve o quê? Salomão ter entendido que este desafio aqui não era um desafio qualquer, mas era o objetivo da vida dele. Tem desafios na nossa vida, gente, que vão vir e vão passar. Tem desafios que são momentâneos, são situações, episódios. Agora, existem desafios que são, assim, desafios que fazem a nossa vida depender deles. O Salomão entendeu, esse é o propósito da minha vida, é ser rei de Israel. É isso que eu preciso, sabedoria para ser rei. Da mesma forma, a gente precisa enxergar o que é o maior desafio na nossa vida para saber o que pedir a Deus. Tem muita gente que acaba se tornando imediatista com Deus, né, pastor? Sim. Deus, por favor, me ajuda a resolver tal situação, como se fosse assim, o fim do mundo. Né? E aí Deus resolve aquela situação. O que acontece? A vida da pessoa continua igual. E aí vai vir outro desafio, ela fala, Deus, me ajuda a resolver tal desafio. Deus resolve. Aí vai vir outro, e assim fica. Ao invés da gente entender que não é assim que funciona, não é assim, Deus resolva meus problemas. Os problemas virão, as dificuldades virão, mas existe algo mais profundo que é nosso propósito. Então, alguns dias atrás, eu estava falando com alguém sobre isso e falei, olha, o mais importante que a gente tem que pedir para Deus é o coração no lugar certo. Né? Porque quando eu estava conversando com essa pessoa falou, olha, pastor, ora por mim, que eu tenho desejo de ter filho, então ora para eu ter filho e para vir com saúde. E eu falei, eu vou orar para vir e para vir com saúde.
mas por que com saúde? Por que você está falando isso? Daí ele falou, não, porque o que importa é vir com saúde. Daí eu falei, mas e se vier sem saúde? Não vai ser bênção? Aí ele ficou meio assim, né? Eu falei, por que a gente ora para vir com saúde? Eu sei, a gente quer que tenha saúde, mas isso não é o mais importante. Daí ele falou, mas pastor, então o que é o mais importante? O mais importante é o coração no lugar certo. Porque se vier com saúde e você não tiver o coração no lugar certo, você não vai saber valorizar que o seu filho veio com saúde. Você vai olhar para a dificuldade financeira, você vai olhar porque o teu filho dorme pouco, né? Porque às vezes ele vomita qualquer coisa, vomitou na sua roupa. Você vai ficar chateado, vai ficar triste, vai ficar bravo, não vai valorizar o fato dele ter saúde. Agora, se você tiver o coração no lugar certo, ele pode vir com ou sem saúde, você vai saber dar glória a Deus pelo presente que é ter um filho. Então, mais importante, eu vou orar, você ter um filho, eu vou orar para vir com saúde, mas eu vou orar principalmente para você ter o coração no lugar certo. E é isso que Salomão fez, ele entendeu? Olha, Deus me ajuda a ter o coração no lugar certo para eu entender que o meu propósito é ser rei. Deus entendeu, puxa, ele está deixando de pedir outras coisas. Ele era jovem, gente, era jovem, né? Os jovens geralmente não tem tanta sabedoria assim, com todo respeito aos jovens. É por impulsão. Por impulso, é. Ah, eu posso pedir o que eu quiser? Eu quero dinheiro, então, pronto, acabou. Quero ser o cara mais rico da história. Quero ser o mais famoso que existe, o rei. Eu quero que todo mundo sempre seja derrotado quando sair na guerra. Podia ter pedido qualquer coisa, mas ele teve o coração no lugar certo aqui nesse pedido. Aí ele pediu sabedoria. Dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. E é bonito o versículo 10, pastor, até ficou grandão aqui para nós. Olha só como é que ele aparece aqui, ó. Fica grandão assim, ó. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Veja, ele podia pedir... Perdão, pastor, pode falar. Eu acho que nesse pedido de ele querer um coração sábio, na minha versão traz um coração cheio de inteligência, mostra que é alguém que está disposto a fazer a vontade de Deus o tempo todo, mas sem ficar perguntando, Deus resolve isso, Deus resolve aquilo, sabe aquela coisa, Deus faz isso para mim, Deus faz... a ideia de que nós estamos caminhando na direção, tipo, a maturidade, ou seja, tomando as decisões que agradam a Deus, sem tanto... Deus resolve esse problema, derrota esse inimigo, derrota, me dá... Ele pegou, ele foi mais abrangente na sua decisão, porque ele queria algo que, ao caminhar, ele pudesse o tempo todo estar agradando a Deus, sem que estar o tempo todo pedindo a Deus uma solução. Olha só, é interessante a gente pensar isso, né? Uma forma da gente compreender como nos colocarmos no trilho, digamos assim, né? Às vezes a gente está fora do trilho e a gente fala assim, Deus, nos empurra para frente. Me dá um empurrãozinho, Deus, para avançar mais um pouco. Ao invés de pedir assim, Deus, me coloca no trilho. Porque Deus colocando no trilho, a gente vai se movendo daí, né? E aí o empurrãozinho que Deus vai dar vai nos levar muito mais longe. Mas muitas pessoas não querem ser colocadas no trilho. Elas só querem o empurrão da parte de Deus. Só querem ser jogadas um pouquinho mais para frente. Mas Deus quer que a gente esteja no trilho, no caminho, no lugar certo, né? Igual eu falei, com o coração no lugar certo, e aí as coisas vão avançar bem. Então veja, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Ele podia ter pedido qualquer coisa e Deus teria feito. Então a grande questão é, quando nós vamos pedir algo a Deus, pensar, né, pastor, não só o que eu quero, mas pensar no nosso pedido o que Deus quer de mim. A oração tem isso também, a gente só quer orar pedindo para Deus fazer a nossa vontade, mas a nossa oração deve ser buscando a vontade de Deus na nossa vida. A oração é algo, né, que é para também direcionar o nosso coração a Deus. Por isso que a gente vê oração... Vejo isso muito no exemplo de Jesus, quando ele está no Getsemane, né? Eu falo assim, essa é uma oração não respondida. Senhor, passa de mim esse cálice. Né? Jesus pede algo que ele estava vendo que era muito difícil, que ele teria que enfrentar, mas ele coloca como a última palavra, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Eu acho que isso que o pastor está colocando aqui é muito importante nessa questão de pedir, de ter o coração no lugar certo, entender que quando nós estamos com o coração certo, nós até podemos passar pela dificuldade, pela tempestade, mas com a certeza da companhia que Deus vai estar com a gente.
Isso é o mais importante, né? Daí a gente ora não só para Deus resolver os nossos problemas, mas para Deus estar conosco e Ele fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então isso é fundamental. Tanto é que Deus decide fazer o quê? Ele fala, ó, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, ou seja, Deus sabia o que seria o natural dele pedir, que era o quê? Vida longa, viver por muito tempo, riqueza, né? E a morte dos inimigos, ou seja, ser um vencedor nas batalhas, né? Pedir para os inimigos morrerem e tudo. Não, ele não pediu nada disso, mas discernimento para ministrar a justiça. E aí Deus fala o quê? Farei o que você pediu, lhe darei coração sábio. E aí ele continua no verso seguinte, mas também lhe darei o que não pediu. E aqui eu lembro de algo, pastor, né? A palavra de Deus diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a grande questão não é ficar pedindo o que a gente quer, mas é pedir para Deus aquilo que Deus quer e crer que Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Então veja, quando a gente coloca o nosso coração no lugar certo, a gente busca aquilo que é principal e as outras coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. E é legal, porque é um texto do Novo Testamento, mas que encaixa bem aqui com esse texto do Antigo, né, pastor? E que mostra essa realidade de que, ao pedir e fazer a vontade de Deus, quer dizer, buscar a vontade de Deus, Salomão teve como resposta: as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, eu vou fazer tudo aquilo que você não pediu. E às vezes nós, na nossa vida, deparamos com questões que, ao fazer a vontade de Deus, nós experimentamos situações e coisas que nós não pedimos. A gente visualiza e vislumbra algumas bênçãos que não foram pedidas, mas que vieram como presentes naquele pacote de fazer a vontade de Deus. E normalmente vem quando a gente não busca a nossa própria vontade, né? E isso que é o mais bonito. Daí a gente consegue enxergar que não foi algo que nós conquistamos, mas que realmente foi um presente de Deus, né? E algo com outro valor, né? Sim, com outro valor. Tem outro impacto, porque você, ao experimentar fazer a vontade de Deus, teu coração está em paz, está tranquilo, e as tuas emoções e os teus sonhos, de repente, são também abençoados com aquilo que Deus coloca também, tipo, o prazer se torna maior, quer dizer, o desfrutar da bênção ela é maior, porque você fez a vontade de Deus, mas também experimentou algo que estava no teu coração como um desejo, como um sonho, que ele teve o cuidado de cuidar daquilo. E isso também demonstra o tamanho do amor de Deus por nós, ao exigir, ao que a gente faça a sua vontade, que a gente siga seus princípios, que não é só uma questão de regras, de dureza, mas também há uma bênção que vem em contrapartida. E é o que a gente vê, por exemplo, simbolicamente, Abraão, né? Abraão se dispor a sacrificar o seu sonho, confiando que Deus faria a sua vontade e que a vontade de Deus sempre é boa. E, claro, Deus não permite que ele mate Isaac, né? Porque era um sonho que era de Abraão, mas também era sonho de Deus. Mas Deus precisava trazer essa clareza para ele. Da mesma forma, às vezes, Deus pede que a gente sacrifique nossos sonhos. E, às vezes, aquele sonho que a gente se dispôs a sacrificar, Deus realiza. Por quê? Porque ele queria a nossa disposição de sacrificarmos aquele sonho, mesmo que ele fosse cumprir. Então é algo interessante a gente pensar também, né? Sim, o coração, acho que tudo revela onde está o nosso coração. E quando eu olho para esse texto de Salomão, a gente percebe que o coração dele está em fazer a vontade de Deus e precisa de Deus para fazer o que seu pai tinha proposto, começado a fazer, e tinha dito para ele que ele teria que fazer, mas ele descobre que só vai conseguir fazer isso se Deus der a ele sabedoria e capacidade. E olha, vou avançando aqui, o texto tem mais lições, olha só. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Ou seja, é algo que daí Deus traz a responsabilidade também, falando, olha, seu pai me obedeceu, agora é o momento de você me obedecer. Eu caminhei com seu pai, agora eu vou caminhar com você. Então entre nessa caminhada, né? Ande nos meus caminhos, obedeça aos meus decretos. Às vezes a gente fala sobre andar com Deus, né? Andar com Deus, gente, é fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que andar com Deus é Deus fazer a nossa vontade, é Deus nos acompanhar e abençoar em tudo que a gente fizer. Mas andar com Deus é o contrário. É a gente fazer a vontade de Deus, a gente obedecer os seus decretos, seus mandamentos. Então a gente precisa enxergar de uma forma diferente.
Não é Deus que vem no nosso caminho no qual nós estamos, mas nós nos convertemos, né? Conversamos, você mudar o caminho e você entrar no caminho que é o caminho preparado por Deus para você andar junto com Deus. E é isso que Salomão vai fazer. E o texto... perdão, pastor. Um aspecto em 2 tempos. Eu vou fazer mais do que você pediu, Salomão, mas aí o segundo tempo, se você andar, quer dizer, até aqui você estava aqui, mas eu desejo e eu quero que você ande nos meus caminhos. Quer dizer, há uma condicional na nossa vida de sempre andarmos no caminho de Deus. Porque a gente corre o risco de, a partir daqui, a gente se desviar ou para a direita ou para a esquerda. Então, Deus está dizendo, se você andar, você vai ter como resultado prolongamento da sua vida. Quer dizer, além dessas bênçãos que já estou te dando, se você continuar comigo, firme, sem abrir mão dos meus princípios, você vai experimentar outras bênçãos. E esse prolongar a vida, claro, aqui eles tinham a interpretação literal, né, da vida ser estendida, viver mais anos. Mas a gente tem que também entender que Deus tem a promessa para nós da vida eterna. Tem algo aí, prolongar eternamente, né? E não uma vida de tristeza e sofrimento, mas prolongar eternamente uma vida de prazer no Senhor. E esse é o resultado da gente andar com Deus. Andando com Deus, Deus nos toma para Ele, assim como Enoque, né? Diz Sim. O texto bíblico, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Tá lá em Gênesis, está também retomado em Hebreus, capítulo 11. Então, veja, a gente precisa andar com Deus para Deus também nos dar essa bênção sobre nós. E aí vem esse detalhe que o pastor está falando, desses 2 tempos, e agora vamos trazer um spoiler, né? A primeira parte, Deus cumpriu. Agora, esse Deus tinha apresentado a condição, e infelizmente, quando a gente vê a vida de Salomão, gente, não foi só 1000 maravilhas, não foi 1000 maravilhas, não foi só alegria, né, pastor? Então a gente tem que trazer isso também. Salomão, ele teve sabedoria no início do seu reinado, ele entendeu, colocou o coração dele no lugar certo, mas ele não manteve, porque ele não buscou obedecer os decretos do Senhor e andar nos seus caminhos todo o tempo. Resultado foi que ele se afastou do Senhor. E aí a gente volta para o início, né? O final retoma o início. Mas eu gostaria de só ler o verso 15 e 16 para a gente entender. Olha só. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Ele começou muito bem. Mas olha o verso seguinte. Então deu um banquete para toda a sua corte. Eu acho simbólico esse finalzinho aqui, porque assim, Salomão foi um cara que fez muitas coisas para Deus. Fez o templo, fez muitos sacrifícios. A gente leu no início do texto, ele sacrificou o quê? 1000 holocaustos. Sim. Então ele se dispunha a realmente pagar ali, né, altos valores. Ele sentia, ele aprendeu com Davi, seu pai, que quando ganha um terreno para construir o templo, ele fala, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Então ele aprendeu isso. Só que ele não colocou totalmente coração em Deus quando ele amou a corte também. E essa corte começou a ser formada por pessoas que o influenciaram para fora. Então a corte se relaciona ao primeiro versículo. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Salomão foi alguém que casou com muitas mulheres. E lá em Deuteronômio, o texto bíblico dizia que o rei não deveria ter muitas mulheres. Aí a gente relaciona as coisas. Deus sabia o efeito disso. Deus sabia que se o cara fosse rei e tivesse muitas mulheres, ele usaria disso para quê? Para fazer acordos, mas misturaria o povo de Israel com os outros povos, que foi o que aconteceu. E a influência dessas pessoas de outros povos foi terrível. Foi terrível, gente. Porque se a gente olhar ali no começo, a gente descobre que é sobre, quando ele fala com Deus, assim como foi com meu pai, quer dizer, ele tinha a influência do pai, quer dizer, nesse primeiro momento da vida, quem influenciava era o pai com os seus valores. Na medida que a corte vai tomando conta, a influência daqueles ensinamentos do pai vão diminuindo, de Davi vão diminuindo, e os outros valores começam a sobrepor, porque daí você vai fazendo concessão. E esse é o cuidado na nossa vida. Quais as concessões que nós vamos fazendo na nossa caminhada? Eu abro mão aqui, abro mão aqui, abro mão aqui. Quando você vê, você já abriu mão de tudo, né? E esqueceu do mais importante.
E quando a gente olha, né, há um texto bíblico que não tem como eu não ler aqui, que é esse de Deuteronômio 17:17, ele vai nos mostrar justamente a razão, né, desse desviar o coração. Vou botar aqui pra gente, só vermos, né? É um texto impressionante para a gente enxergar como Deus já estava enxergando o que ia acontecer. E ele, o rei, veja, isso aqui é uma profecia sobre a ordem de Deus como deveria ser o rei. Ele não adquirirá para si muitas esposas, para que seu coração não se desvie, nem adquirirá para si prata e ouro em excesso. Então veja, Salomão colocou o coração dele no lugar certo, quando ele teve esse encontro com Deus, mas ele o quê? O que diz o texto? Desviou o seu coração conforme ia tendo muitas mulheres. Veja, isso aí é uma coisa importante da gente considerar, né? Salomão teve muitas mulheres, e o fato dele ter tido, né, segundo a gente tem ali, né, 700 esposas e 300 concubinas, 1000 mulheres, Era muito encrenca. É muita encrenca. É muita encrenca. E aí a gente vê realmente a dificuldade que foi de Salomão preservar a sua sabedoria, né? Então a gente tem, por exemplo, 1 Reis 11, verso 11, né? Não, perdão. 1 Reis 11, deixa eu achar. Isso, 11:11. Deus fala assim, então o Senhor disse a Salomão, olha, vou até botar aqui para a gente visualizar o desfecho da história aqui, né? 11:11 ele diz, então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude, você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Veja, isso não aconteceu no reinado de Salomão, a gente sabe foi no reinado do filho de Salomão, que Deus faz isso por amor a Davi, inclusive, como está na continuação do texto, né? No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho. Então, a gente sabe que vai ter aquela situação com Jeroboão, mas porque, infelizmente, Salomão desviou o coração dele da vontade de Deus. E aí fica uma lição final para nós, né, pastor Claudinei? Sim. Nós não só precisamos colocar o nosso coração no lugar certo, mas buscar manter ele no lugar certo. Não desviar o nosso coração. E pensar, o que pode acabar desviando o nosso coração? O que pode tirar o nosso foco de Deus e afastar o nosso coração dele? A gente tem que saber as nossas fraquezas, gente. E todo mundo aqui é ser humano, é falho. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, tem um ponto fraco. Isso! E até essa expressão é muito interessante. Eu conto muito as histórias para os meus filhos, principalmente da Bíblia, mas também já contei a história de Troia. Quando eu conto a história de Troia, eu destaco Aquiles. Eu falo, Aquiles era o maior guerreiro. Aquiles era um guerreiro completo. Aquiles era forte, ágil, valente, lutava com espada, com lança, de todas as formas. Mas Aquiles levou uma flechada no calcanhar e veio a morrer. Foi derrotado. Essa lição é muito grande, que o maior guerreiro de todos também tinha uma fraqueza. Todos têm uma fraqueza. Então a grande questão não é não ter fraquezas. A grande questão é reconhecer as nossas fraquezas e a gente se afastar daquilo que desvia o nosso coração. Salomão tinha fraquezas. Ah, mas ele tinha sabedoria. Sim, mas ter sabedoria não impedia ele de ter fraquezas. Continuava tendo. Agora, o que ele deveria ter feito é usar a sua sabedoria para se afastar das suas fraquezas e não desviar o seu coração. Eu sempre dou um exemplo de um amigo meu, pastor, que um dia ele tirou o Instagram, né? Não achei mais o Instagram. Eu falei, cara, por que você tirou o Instagram? Ele falou, não, Vili, eu entrava naquele negócio e aparecia um monte de mulher dançando de biquíni, coisa e tal, eu apaguei aquele negócio. Eu falei, cara, mas se tu for usando, o algoritmo vai vendo que você gosta e vai te recomendando, né? Vai te redirecionando. Ele falou, cara, mas é isso que eu gosto. Essa é a minha fraqueza. Se eu entrar nesse negócio, eu sei que eu vou me desviar e eu vou consumir esse conteúdo. Então ele reconheceu a fraqueza e ele se afastou para não desviar o seu coração.
Às vezes não é isso, mas às vezes a sua fraqueza é o Instagram por usar para perder tempo. Às vezes a sua fraqueza é você ficar vendo videozinho no YouTube, às vezes a sua fraqueza é a fofoca, às vezes a sua fraqueza é a mentira. A gente precisa reconhecer a nossa fraqueza, nossa debilidade, para colocar nas mãos de Deus e, pela graça dele, mantermos o nosso coração no lugar certo. Esse é o nosso propósito, né, pastor? Isso, e uma coisa também que eu acho que é importante, que eu queria ressaltar é, não é só começar bem a nossa carreira, mas é continuar e terminar bem. Porque, na verdade, o que a gente aprende com essa lição, com a vida de Salomão, é isso. Ele começou bem, estava indo bem, e se continuasse seguindo a sabedoria da qual ele pediu, ele teria se afastado de coisas e teria continuado bem e terminado bem. Porque, às vezes, nós começamos bem e terminamos mal. Esse é verdade. A gente precisa tomar cuidado para a gente não terminar mal a nossa carreira. Né? Porque todos nós somos frágeis, vulneráveis, e precisamos, assim como o pastor disse, cuidar dos nossos pontos fracos. Pastor Ilquias sempre fala que é melhor terminar bem do que começar bem. E talvez você de casa, olhando a sua vida, você fale, puxa, eu comecei bem, mas eu me desviei, eu errei tanta coisa, eu caí em tanta coisa. Gente, Davi também. Davi começou bem, infelizmente caiu em muitas coisas, mas ele teve sabedoria para voltar para o trilho, para colocar o coração dele depois de novo no Senhor e manter até o final para terminar bem. Você tem a oportunidade de voltar ao trilho caso você esteja, né, afastado. E você que permanece com o coração no lugar certo, se mantenha firme para nós todos terminarmos bem. E assim como Paulo, podemos declarar que terminamos a corrida, completamos, né? Finalizamos a nossa missão e o propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos continuar. Continue ligado que a gente vai ter o nosso culto agora. Um grande abraço e até mais. Até mais. Deus abençoe.